Boa noite a todos, a todas. Pessoal de casa também que está nos acompanhando pelo canal Vídeo Senfs, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Antes da gente iniciar aqui no salão, vamos fazer as nossas divisões? Quem está acompanhando o ciclo de estudos, o tema hoje é voluntariado, quem vai fazer para nós é o nosso amigo André. Vocês podem seguir com ele, por gentileza. Tem alguém vindo à nossa casa hoje pela primeira vez que gostaria de levantar a mão? Sejam bem-vindas. Nós temos uma reunião aqui para receber as pessoas que estão chegando à casa pela primeira vez. É uma reunião que a gente chama de o que é o espiritismo. Mesmo que vocês sejam espíritas, né, já acompanham a doutrina há algum tempo, a gente convida para que vocês participem. Lá nós vamos fazer um apanhado, né, de uma forma assim breve, do que é o espiritismo, das revelações, e também a gente vai falar como é o funcionamento da casa. Essa reunião é a primeira que abre o ciclo de estudos que o pessoal saiu aqui para fazer. Então, a gente tem um movimento, a primeira reunião, e depois segue com o tema do ciclo de estudos. Quem vai fazer ela para nós hoje é o Roberto. Vocês podem seguir com ele, por gentileza. Vocês estão aguardando algum atendimento? Ah, não, então tá. Boa noite. É a primeira vez? Não, na casa? Ah, sim. Tudo bem. Vamos fazer nossa oração, então, para a gente começar? Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais um dia, para mais um momento de estudo, de reflexões, de comprometimento íntimo, com uma nova jornada, com novas escolhas, que as vibrações dessa casa, que os espíritos benfeitores que aqui se encontram, que os nossos anjos guardiões, espíritos que nos querem bem, possam nos inspirar os melhores pensamentos, que consigamos captar as orientações que eles nos trazem, mostrando-nos caminhos, apresentando respostas que nos consolam, que nos trazem esperança, que acendem em nós a vontade de perseverar, mesmo com as dificuldades, com os desafios. Mas para isso, nós precisamos também nos conectar, deixando de lado um pouco as preocupações lá de fora, e com a vontade sincera de estarmos aqui, presentes, conscientes, atentos, de modo a aproveitar da melhor maneira esses instantes que passarmos aqui. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe os nossos esforços, que o Senhor abençoe o nosso amigo Mateus, que vai falar para nós hoje, como também cuide com carinho de todas as atividades que se desenvolvem na casa hoje, e que todos nós possamos sentir a Tua presença amorosa, o Teu cuidado, a Tua inspiração, nos envolvendo, nos trazendo paz e nos impulsionando no caminho do bem. Muito obrigada, Senhor. Te pedimos que esteja conosco hoje e sempre, porque muito precisamos de Ti. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, o pessoal já subiu. Pessoal, aqui a gente está, para quem está vindo aqui na segunda-feira pela primeira vez, como é que tem funcionado? A gente faz a cada 15 dias o Livro dos Espíritos, de forma sequencial, né? A gente está na parte segunda, e revezando a cada 15 dias uma lição do livro chamado Espírito de Verdade. Então, hoje, nós vamos dar sequência nesse livro Espírito de Verdade. O Mateus vai falar para nós dessa lição que trata sobre o decálogo para os médiuns. Por favor, Mateus.
E aí, gente? Boa noite. Boa segunda para nós. Como a Lala falou, nós vamos falar sobre o Decálogo para Médios, que é a 5ª lição do livro Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier. Boa noite. Esse livro tem vários autores, né? Cada mensagem é de um espírito diferente, assim. Valdo Vieira, Chico, Emmanuel, Bezerra. E essa mensagem que a gente vai conversar sobre ela hoje, ela é de André Luiz. Decálogo para médiuns. O que é decálogo, gente? Agora nós vamos participar. Decálogo. Qual que é o decálogo de Deus para nós? Os 10 mandamentos. Então, o André Luiz está se atrevendo ali a trazer pelas mãos e pela mediunidade do Chico os 10 mandamentos para quem? Para os médiuns. E aí, mais uma pergunta, um de cada vez agora, hein? Senão dá confusão. Quem é médium? Aqui. Pedrão, olha lá. Quem mais? Ninguém? A gente está numa atividade mediúnica aqui, ó. Então, gente, se só... Olha lá. Olha, hoje está bom o negócio aqui. Então, a gente tem que perceber também qual é a frequência dos pensamentos que a gente está emitindo e das energias que a gente está emitindo. Né? Estou entrando em outro ponto aqui, mas é só para a gente começar a perceber que se a gente vai estudar um decálogo para médios, não necessariamente a gente está falando de mandamentos só para quem tem uma faculdade específica. Faculdade, grava essa palavra aí. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médium. Todos são mais ou menos médium. Todavia, e agora vem o motivo pelo qual a resposta de vocês que não levantaram a mão também estava certa. Todavia, usualmente, assim, só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz nos efeitos patentes de certa intensidade, e que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, aqueles médiuns mais ostensivos, os espíritos... Kardec está falando para a gente aqui que neles existe uma organização mais sensitiva. Será por quê que nesses espíritos existe uma organização mais sensitiva? Com qual finalidade? Me ajuda aí. Talvez o espírito possa ter vindo na encarnação para, em alguns casos, a mediunidade mais ostensiva uma maneira de ser prova de até mesmo de débito, assim, né? Beleza, um raciocínio interessante. Eu acho que você queria falar tarefa ou missão ou alguma coisa nesse sentido, né? Também, mas assim, pelo que eu já vi, você pode ser equivocado, mas a gente tem uma questão de um resgate, vamos colocar. Pode ser também. Tá, então vamos pegar mais uma referenciazinha aqui, ó. Gente, vocês já viram o filme dos Mensageiros? É a segunda vez que eu falo isso aqui, até hoje eu não vi o filme. Enfim. Mas está aqui o livro, já li o livro. Livro Os Mensageiros, autoria também do André Luiz, pelo Chico Xavier. Não vou contar a história do livro, não. O que interessa para a gente está no capítulo 3. Chico Xavier chega lá no nosso lar, num lugar que chama o Centro de Mensageiros. Deslumbrado, atingiu a série de majestosos edifícios,
Eu acho muito legal como é que André Luiz pinta o nosso lar, né? Como ele tinha acabado de desencarnar, entre aspas, eu acho que ele tem uma visualização, ele consegue exprimir para a gente do jeito que a gente entende, né? Então, edifícios que constituem a sede da instituição. Julguei, aí ó, pra você ver que legal, encontrar algumas universidades reunidas. Fiquei imaginando campus ali da Federal, alguma coisa assim. Tal é a enorme extensão deles. Então, André Luiz chegou nesse lugar que parecia um tanto de universidade junto. E aí o mentor dele fala assim para ele, o centro é muito vasto, atividades complexas são desempenhadas nesse departamento da nossa colônia espiritual. Mas essa organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens. O contexto aqui é que André Luiz estava estudando como que as mensagens chegavam na Terra. Mensagens de médiuns mesmo. Psicografadas ou psicofonadas. Não vamos entrar nesse mérito de como. Mas o contexto aqui era esse. Então ele chega nesse centro e o médium mostra para ele uma universidade, onde as pessoas... não suponha se encontre aqui, localizado, o serviço de correio, simplesmente. Onde as pessoas estivessem ali apenas para transferir mensagens. O centro prepara entidades a fim de se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio. Cartas vivas de socorro e auxílio. Olha só a diferença que esse conceito tem para uma carta psicografada. Vocês conseguem entender sem eu falar? Eu vou tentar exprimir essa ideia. Então, quer dizer, se de repente eu sou uma mãezinha que perdi um filho e estou em desespero e procuro uma ajuda nesse sentido, eu consigo uma carta. Né? Objetivamente falando, é um consolo, é maravilhoso, que bom. Né? Agora, e se a gente transformar essa carta na ideia de uma carta viva de auxílio? As pessoas estão sendo preparadas para serem em dinâmica, em vida, em relacionamento, auxílio. Não é uma coisa muito maior? Não é uma coisa muito maior? Então, se a gente comparar a vida do Chico, cada atitude da vida do Chico, que todo mundo aqui provavelmente já escutou uma história, né? Cada consolo, cada palavra de amor, cada lição, cada gesto, a gente comparar isso tudo com uma carta que ele tem escrito. Acho que essa imagem é muito forte que André Luiz quis trazer aqui para a gente. Né? O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro. Então não é a atividade em si de uma mãezinha ou de alguém querer uma carta só, entre as só é sacanagem, né? Uma carta, né? Mas também a gente está falando de pessoas que são preparadas para existirem como cartas vivas. Uma dinâmica maior, pois não. Quando eu estava falando, porque realmente quando a gente tem uma primeiro estudo já tem uma unidade mais extensiva, a gente pensa que depende da vaidade, nossa, como isso é especial, uma coisa que muitas das vezes, assim, boa parte das vezes, é uma maneira de você reparar, esse que eu estou falando, mas você reparar equívocos só passado. Tem que esquecer essa vaidade, né? E pensar no... Nós vamos chegar lá. Interessante você já falar isso, porque isso é parte do nosso estudo daqui a pouquinho. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Nos diversos setores, instrução e consolo. Ou seja, o que eu estou querendo passar aqui? Deixa eu ver se tem uma... Ah, tá. Qual que é a ideia que eu quis trazer com esse início aqui do capítulo? Que o médium, ser médium, está muito mais no posso ser do que no não sou. Vocês entendem isso que eu quero dizer? Justamente pela resposta que eu já imaginava que a maioria dá. Porque a gente localiza o conceito de médium naquela pessoa específica que tem um dom ostensivo, seja ele qualquer, né?
E uma vez nós não tendo, a gente não se vendo com aquele dom, ou fazendo aquilo que essa pessoa consegue fazer, a gente já se coloca na caixinha do não sou. Eu sou uma pessoa dessas, inclusive. Tem muitos anos que eu venho aqui no centro, e aí, vira e mexe, eu converso com ela. Não sou médium, nunca vi nada, nunca escrevi nada, nunca nem participei da reunião mediúnica ali atrás. É normal, não está errado. Mas a ideia aqui agora é a gente imaginar no tamanho que é esse ser médium. E na possibilidade da gente ser. Inclusive da gente ter alguns dons, que a gente está chamando de dons aqui, mas na verdade é faculdade. Inclusive na possibilidade da gente ter essa faculdade, e às vezes a gente não está ali nem aí para ela, né? Não está reparando nela. E aí, na continuação dessa história aqui, é bem legal. Só uma curiosidade, o André Luiz fica fascinado, assim, fica entusiasmado com a ideia de existir um espaço tão grande para a formação de tantas pessoas, né? O instrutor aqui fala cerca de milhares de pessoas todo ano e tal. E ele fala, nossa, então essa atividade de mensageiros, né, está muito bem sucedida na Terra, não está tudo muito bem, né? E aí, só uma curiosidade, o editor fala assim, olha, o fato das pessoas, das entidades estar aqui trabalhando não significa que elas estão conseguindo, não. A maioria erra. A maioria não consegue. A maioria... Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa e outros muito fracassam. Então, se saem milhares, né? Qual seria, como nós estaríamos aí, né? Qual seria a nossa condição de ser médium? E aí tem mais uma outra coisinha que eu quero acrescentar para que a gente se aproprie de fato desse decálogo aqui. Para que a gente leia o título de uma maneira diferente. É para os médios, é para nós. Vamos ver aqui, no livro Consolador. Todo mundo aqui, agora arguição. Arguição, vou puxar a orelha. Todo mundo aqui já fez o ciclo de estudos? Sim ou não? Então fica a dica para vocês fazerem um ciclo de estudos, que graças a Deus nós conseguimos retornar com ele depois da pandemia. Está funcionando, nós estamos muito felizes por ele estar funcionando. Vou fazer um jabazinho, são 13 temas basilares da doutrina, que o pessoal vai lá para trás estudar. É bem legal, senta numa mesa, assim, uma conversa. Nesse tema, nesse ciclo de estudos, um deles é a evolução. E a gente está evoluindo, não vou entrar no assunto evolução, mas nós estamos evoluindo. Evoluindo em direção ao quê? O que todo mundo quer ser? Feliz. Nós queremos ser felizes. Sem filosofar muito, né? Como é que a gente é feliz? Sendo perfeitos. Como é que a gente se relaciona aqui na Terra, gente? Os humanos, os encarnados. A gente vai se relacionar através dos nossos sentidos. A pergunta é abstrata, então já vou dar uma sugestão de resposta para encaminhar o que eu quero trazer. Através do olhar, através da fala, através do tato, através do cheiro. Nós percebemos e agimos no mundo através dos sentidos materiais que nós temos. Certo? E a gente consegue ser feliz através dos sentidos materiais que nós temos? Vamos lá. Oi? Lampejos, né? Algumas horas assim a gente consegue. Na ilusão a gente consegue, né, gente? Eu, por exemplo, se falar que tem mais dinheiro, eu vou falar que eu vou estar mais feliz mesmo. Não tem problema não. Mas isso é ilusão. Às vezes eu gosto de ser iludido. Vamos lá, 382 do Consolador. Qual a verdadeira definição de mediunidade? A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, ou seja, agora, atualmente, em curso na Terra. 383, vou pular aqui o restinho. É justo considerarmos todos os homens como médiums?
Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas aqui tem um acréscimo interessante. Resposta. Todos os homens têm o seu grau de mediunidade. Ponto, já falamos sobre isso. Nas mais variadas posições evolutivas. Nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro. O atributo da mediunidade. O que é ser médium, gente? Intermediário. Como que... Vamos fazer um parênteses aqui. O médium que vê, se o outro espírito não tiver materializado, ele está vendo com os olhos, sim ou não? O médium vê um espírito, não vê? Aquele que consegue ver espírito. Ele está vendo aquele espírito com os olhos da carne ou não está vendo com os olhos da carne? Se ele estivesse vendo com os olhos da carne, todo mundo estaria vendo. O médium que vê, e a gente chama de ver, por talvez não ter uma palavra melhor para definir o perceber, mas a pessoa, o médium, ele percebe com tanta clareza o espírito, que ele chega a ver, mas ele não está vendo com os olhos da carne. Ele tem um sentido a mais, muito mais desenvolvido do que os nossos, e ele consegue perceber com muita clareza. O médium que ouve, ele não está ouvindo com um tímpano e qualquer outro instrumento que ele tenha, carnal ou aparelho auditivo, eu não sei bem sobre isso, mas enfim, ele não está utilizando a matéria para ouvir. Ele está percebendo com clareza tal que ele está ouvindo. Mas sem o sentido que ele está usando para perceber, não é o ouvido da carne. Ele escuta, interessante, é boa. Ele escuta. Tudo bem, eu não estou gerando dúvida. O que eu estou dizendo é que eles não estão utilizando o sentido que a gente tem. Porque naquela sessão, se realmente estiver falando, isso é possível, né? O espírito plasmar e falar alguma coisa que todos ouvem, isso é possível. Eu não estou falando disso, tá? Eu não quero entrar em muitos detalhes. Isso é possível, isso acontece. Materialização, de fato. Mas o médium que ouve, quando ninguém mais está ouvindo, ele está ouvindo com o sentido desenvolvido que ele tem, que ele aprendeu a ter e trouxe para o mundo carnal. Está captando, está percebendo. E aqui, ó, nessa resposta, Emmanuel fala com a gente: todos os homens têm o seu grau de mediunidade, mas nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda, esse atributo, né, essa percepção, representa a alvorada das novas percepções para o homem do futuro. Ou seja, na nossa caminhada evolutiva, nós estamos indo em direção a isso. A ampliação dos nossos sentidos. Os nossos sentidos vão ser muito melhores. A gente vai conseguir perceber muito mais coisas. Né? O espírito, ele percebe muito melhor. Ele se relaciona de uma forma muito mais intensa. Então, por isso, é que a gente está falando, que o Emmanuel está falando aqui, né? Quando, pelo avanço da mentalidade no mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Pelo avanço da mentalidade, a gente vai ver os nossos sentidos se alargarem em percepção. Então, gente, eu espero que eu esteja conseguindo trazer para vocês essa ideia de que os médiuns somos todos nós. E se nós não somos ostensivamente, de fato, nessa encarnação, nós somos, no mínimo, em potencial. No mínimo, é para a gente estar aqui pensando nisso, pensando nessa direção. Pensando que o mundo é muito maior que o mundo das relações, né? O mundo não é essencialmente material, o mundo é essencialmente espiritual. E quanto mais nós desenvolvermos isso dentro de nós, mais médios nós seremos e mais espiritualistas nós seremos. E, né, viveremos muito mais no paradigma espiritual do que material. Bom, isso já seria
mais uma questão de conclusão. Eu vou passar para o decálogo, mas antes o Pedrão vai comentar. É porque, assim, eu acho que essa ideia, né, da nossa mediunidade, que é uma mediunidade da mais simples, como Kardec trazia, né, que é a nossa intuição, que isso é muito, para cada um de nós, né, a gente tem muita clareza de que intuição e pensamentos que cruzam a nossa mente, isso tudo é mediunidade, né? Só que a gente interpreta desse jeito. Como ela não é ostensiva, a gente acha que não é. Mas é. Nós somos e constantemente somos médios. Só que é aí que está o ponto de mudança, como você está dizendo, né? Nós precisamos parar de entender que a mediunidade só se manifesta dessa forma, no sentido de que nós também seremos ostensivos no nosso normal, né? É isso que ele está dizendo. Nós sairemos dessa condição de médium passivo para um médium ostensivo à medida que nós avançamos no nosso processo de evolução. Isso. Então, vai chegar esse ponto, né? Só que tem um determinante para isso, que é justamente a gente conseguir quebrar com as nossas barreiras, né? Que nos fazem ainda muito materiais, muito imperfeitos, muito ligados às coisas do mundo, né? É isso mesmo. E o seu comentário me fez até lembrar de uma outra referência que eu trouxe, que está no Livro dos Espíritos. É uma pergunta que me incomoda muito. Incomoda mesmo, gente. Essa pergunta me incomoda muito. Eu não trouxe aqui para incomodar vocês, não, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando. 459. Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Me incomoda porque a pergunta parece um pouco despretensiosa, assim, uma jogada para o ar, assim. E aí, espíritos, os espíritos superiores, né? Espíritos superiores, os espíritos influem nos nossos atos? Como é que é? Nossos pensamentos? A resposta é chocante. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário, não é de extraordinário não, gente, não é exceção não. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então segura essa aí. Então somos todos médiuns. Estamos o tempo inteiro intercambiando. De ordinário, eles estão nos dirigindo. E me incomoda porque quando eu pergunto, quem está me dirigindo? O que eu estou jogando para o universo de pensamento, de atitude, de intenção, de energia? O que eu estou jogando e com quem eu estou me sintonizando para ser dirigido através dessa sintonia? Vamos rezar, né, gente? Vamos rezar. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Então, agora eu vou pedir licença para vocês, para a gente ler a lição e fazer alguns comentários pertinentes a cada um dos 10 mandamentos aí desse decálogo, sem esquecer que é para nós. Sem esquecer que não é para o médium que a gente conhece, ou para aquele que a gente está doidinho para criticar. É para nós. Primeira, rende culto ao dever. Comentário. Era para dar certo. Peraí. Tá, porque está no off aqui, gente. Rende culto ao dever. Comentário. Não há fé construtiva onde falta respeito aos cumprimentos das próprias obrigações. Aqui, André Luiz está trazendo para a gente uma ideia do orai e vigiai, né? Da ideia da ação, do trabalho. Né? A gente precisa sempre pensar nisso. Estamos cheios de obrigações para fazer. Na nossa consciência a gente sabe, a gente vai falar de consciência daqui a pouco. Então, primeiro mandamento para a gente, enquanto um ser que está querendo se tornar mais espiritualizado, prestar atenção nas nossas obrigações antes de qualquer coisa. Né? Render culto ao dever. Trabalha espontaneamente a mediunidade arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói.
E trabalha, gente, trabalhar no conceito espírita, não sei se vocês já me viram falar sobre trabalho aqui, é uma palavrinha que mexe muito comigo. É muito importante a gente imaginar o trabalho como a ocupação útil e desvincular, pelo menos aqui dentro dessa casa, a palavra trabalho com aquelas 8 horas ou X horas que a gente passa do nosso dia fazendo alguma coisa para, enfim, sobreviver e tudo mais, né? A mediunidade é um arado divino que o osso da preguiça enferruja e destrói. Arado. Arado tem a ver com trabalho. Muitas vezes a gente trabalha por obrigação. E que bom, vamos criticar isso não, que bom. Que bom que existe essa obrigação para a gente poder trabalhar, porque talvez a gente ficaria, no nosso grau evolutivo, a gente ficaria só na preguiça. Né? Se às vezes não houvesse a imposição do trabalho para nós, a gente se manteria na preguiça. Então, que bom, não é uma crítica. E aí vem a profundidade do mandamento. Trabalho espontaneamente. Espontaneamente é por quê? Porque eu quero. É porque eu tenho vontade. É porque eu vejo motivo. Como é que eu vou ocupar a minha vida de maneira útil se eu não ver motivo naquela ocupação? Estão compreendendo? Então, a gente tentar trazer para o nosso dia a dia essa ideia de trabalho espontâneo, ver motivo. Que seja aquele que é remunerado, que seja aquele, mas que a gente consiga abençoar o nosso próprio trabalho, respeitar o nosso tempo, resignar das dificuldades. Não te creias, essa é para você lá, para aquele comentário que você fez. Não te creias maior ou menor. Como as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. E agora, gente, quem é médium aqui? Todo mundo, né? Independentemente do grau em que nós somos, nós temos a nossa utilidade. Aí a nossa expressão. Então não é porque o outro tem alguma coisa a mais que ele vai ser maior do que eu. Não é porque o outro consegue escrever ou consegue trocar que ele é maior do que eu e eu não consigo. Essa expressão, né, essa comparação de maior e menor, ela até, dentro da linguagem, ela é muito ligada à matéria, né? E a gente visualiza o maior e o menor, como se o maior e o menor fossem questões proporcionais, como se existisse proporção, né? E quando a gente fala de espiritual, a gente não está falando de maior e menor, não tem como medir, porque não é matéria. Entende? A viagem na maionese que eu fiz aqui agora, não é matéria, então não tem como colocar maior e menor. Estamos na mesma condição. Cada um no seu grau, né? Foi até no ciclo semana passada que o Igreja fez uma comparação interessante, eu vou tentar trazer aqui. Se o Pedro, ele veio com mediunidade ostensivaça, top, sente tudo, escreve tudo, o mentor dele está ali, está escutando, ele vai ter a meta dele. Se eu venho com quase nenhuma mediunidade, eu vou ter a minha meta. Se eu me esforcei para vencer a minha meta, e o Pedro, com a ostensividade que ele teve, não se esforçou para vencer a meta dele, eu chego melhor que o Pedro. Vocês entendem isso? Nós não estamos falando de maior e menor? Na hora que nos mensageiros, na hora que eu voltar, na hora que eu regressar, com a minha meta cumprida, ninguém sabe a dificuldade que eu tive para bater minha meta pequenininha, entre aspas, pequenininha. E se minha dificuldade foi enorme para bater essa meta que era pequena aos olhos dos outros? Acho que essa imagem é muito interessante, né, Matheus? Se pensar nas árvores como uma mangueira, por exemplo, e um pé de limão, né? Mangueira imensa, o pé de limão pequenininho. Então, ele está dizendo que é justamente isso. Como que o pomar é mais rico, né? Se você tem manga, limão, laranja, né? Sim. Muito mais rico do que a jaca.
Ia passar despercebido pela imagem. Legal, obrigado. Não espere recompensas do mundo. Quase não acontece com a gente, né? Ou não? Estou errado. Sei lá, essa me pega muito, sabe? Essa me pega muito. Porque, gente, é muito natural. É quase que inconsciente, vocês não acham, não? Ou eu estou muito atrasado? É quase que na vida, com a família, no trabalho. Né? Você faz alguma coisinha ali, quase que inconscientemente você já está pensando que, mas aquele dia eu dei R$2 para ele. Mas aquele dia eu dei bom dia. No outro dia que você deu bom dia, no outro dia você espera que a pessoa venha rindo para você. Né? Enfim, um exemplo. Porque raramente a gente dá sem esperar receber, concorda? Imagina, né, numa atividade, eu estou falando mediúnica das nossas dinâmicas corriqueiras aqui, do dia a dia. Imagina um médico ostensivo. Imagina dominar o orgulho, né, dominar a vaidade. Não sei se era o melhor momento do decálogo para falar, mas eu fico de cara, né? Morre alguém famoso, daqui uma semana, um mês, o que tem de psicografia aparecendo do médium fulano, do médium ciclano. Não estou querendo dizer que é mentira, não, né, gente? Mas a minha avaliação particular, eu peço licença, né, para falar sobre a minha avaliação particular, isso me soa tanto como vaidade, né? Acabei de psicografar a carta do famoso que desencarnou. Que eu tenho, deixa eu ver, né? Eu li, pode ser produtivo e tal. Mas imagina controlar essa vaidade, né? Imagina ter condição de escutar, de perceber um espírito e saber discernir se é um mentiroso ou não. Porque às vezes eu tenho faculdade. Às vezes eu tenho a faculdade, eu estou ouvindo, mas eu estou ouvindo alguém mentiroso. Eu estou ouvindo um espírito, como diz no livro dos espíritos, como é que chama? Zombeteiro, adoro essa palavra. Só espírito que fala essa palavra. Zombeteiro. Né? Porque da mesma forma que existe gente que engana encarnado, existe gente que engana desencarnado, às vezes sem maldade. Né? O espírito está lá, deixa eu tirar onda com esse despreparado aqui. Né? E muitas vezes a gente está com as pedras na mão, né? A gente está ali com as pedras na mão para julgar. Ao comentário, as dádivas do Senhor, como sejam o fulgor das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não tem preço na terra. E aí, eu não coloquei o número ali, né, gente? Só para você ver como é que eu sou. Eu vou trazer o texto, porque esse livro, o Espírito da Verdade, que nós estamos estudando, cada passagem, não sei se eu falei isso, não falei, cada passagem dele é referente a uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente está estudando esse livro, as mensagens desse livro, mas indiretamente a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo também. Eu vou aproveitar esse mandamento aí para trazer o enfoque da mensagem que é baseado esse texto todo. É o item 7, chama mediunidade gratuita. Os médiuns atuais igualmente receberam de Deus um dom gratuito, e de ser intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Aí vem um texto aqui, mas eu sublinhei o que é interessante para o momento. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Também já falamos. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Fazê-la paga seria, pois,
desvinculá-la do seu objetivo. E aí, gente, a plateia, né, se vocês são diversos, eu acho que vale muito dizer. Né? Claro que quem já está vindo aqui há muito tempo já escutou isso 10 vezes. Se existe, né, se a gente toma conhecimento de que alguém está usando da mediunidade para prestar um serviço pago, a gente precisa olhar com carinho essa pessoa, né? Não é fazer um julgamento, mas principalmente tentar perceber da melhor forma possível que já não está num bom caminho. Já não é um bom indicativo. E aí eu quero fazer um exercício com vocês. É o dom divino que a gente recebeu, que os médiuns, né, todos nós recebemos gratuitamente. Nós estamos aqui falando o tempo inteiro, vamos ser felizes. Nossa direção de evolução é ser feliz. Ser feliz significa ampliar os nossos sentidos, ou seja, torná-los muito mais espirituais do que materiais. A felicidade a gente vai encontrar na medida em que a gente nos percebemos com mais intensidade espirituais e não materiais, né? Tá. Por que cargas d'água um espírito... Vamos supor que aí alguém tem mediunidade ostensiva. Tem. Por que cargas d'água essa pessoa vai cobrar? Vai receber dinheiro. Se dinheiro está ligado à matéria. Que tipo de espírito vai se associar a essa... Eu não estou falando que ele é um enganador, não. Porque enganador também existe. Eu estou falando de algum médium de verdade que está se utilizando disso para o bem material dele. Que tipo de espírito vai se associar a essa pessoa? Vai ser um espírito que vai se associar para ele para o bem de quem estiver ali, indo ali? Não é, gente. É bem lógico, né? Eu acho que esse é um raciocínio que todos nós aqui conseguimos fazer. A gente pode também conseguir ajudar muita gente, né? Não é raro a gente ver esse tipo de situação acontecendo, né? Porque todos nós, a humanidade inteira, né? A maioria de nós, né? Ninguém é ateu, ninguém não, né? Poucos são os ateus de verdade, né? A gente sempre está querendo alguma coisa. E tem muita gente que às vezes se perde, né? Numas decisões que levam para caminhos que a gente, todos nós aqui, que estamos aqui nessa casa, ouvindo essas coisas, já temos condições de dar um toque, de ajudar, né? Fica a dica aí. Pois não. Quem levantou a mão? Desculpa. Pois não, Marcelo. Exato. Se ele passasse a cobrar, que tipo de espírito ia associar a ele? Que tipo de espírito ia associar a ele, né? Exatamente. Será que Emmanuel acompanharia ele? Emmanuel ia dar uma bronca nele primeiro, depois ia desistir, talvez. O exemplo do Chico é sempre muito bom, né? E são várias histórias, vários casos dele. Ganhava muito presente, não ficava com nada, né? Tem a história do Fusca, você sabe da história do Fusca? A história do Fusca me pega porque eu gosto muito de carro. E o Chico ganhou um Fusca, que era o carro da época. E aí não sei o que aconteceu lá, que ele viu na rua alguém lá, leva o Fusca. Oi? O verdureiro. Deu Fusca por verdade, meu Deus do céu. Outra hora foi o pai dele, não nesse sentido aí, não sei se foi nessa mesma situação, mas o pai dele cobrando dele que ele tivesse alguma participação nas vendas dos livros para ajudar a própria casa, porque o Chico não tinha muito dinheiro, não. Imagina, gente, uma pessoa que você ama, te assediando ali, né? De uma forma, você ajuda um tanto de gente. No filme eu acho que tem essa cena, e me pega muito. Você ajuda um tanto de gente, não é capaz de ajudar aqui dentro de casa. O seu pai chega e fala isso para você. Meu Deus do céu, já era. É isso, gente. Então, a questão de pagamento, né, de cobrança por um dom que nós temos, ela está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela que deu origem, né, essa parte que deu origem ao nosso estudo e ao texto. É bom frisar essa questão para a gente vivenciá-la mesmo, né? Não centralizes a ação.
todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam a posição de escolhidos para tarefas mais altas. Simplesmente humildade. Humildade, né? A gente perceber que todos são chamados. Cada árvore tem o seu valor, né? E a gente não se achar melhor ou pior, mas em se achando melhor, trazer para nós, né? Como se nós tivéssemos mais valor ou mais o que fazer. Não te encarceres na dúvida. Todo bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originalmente de Deus. Olha só que legal, gente. Eu fiquei um pouco confuso. Se alguém quiser me ajudar, inclusive, pode participar aí. Mas o que achei interessante é porque... Vocês acham que ter dúvida é ruim? Acho que um depende seria a melhor palavra, a melhor resposta, né? Ter certeza demais é ruim? E ter dúvida é ruim? Mas é interessante que o mandamento ele vem, não te encarceres na dúvida. Todo bem vem de Deus. Então, o que eu entendi? Se você está duvidando, deixa. Não fica muito tempo aí, não. Próximo. Vamos embora. Toca o barco. E eu acho que isso pode ajudar muito a gente. Porque muitas vezes a gente permanece na dúvida, às vezes porque a consciência, Deus, está falando lá no fundinho da nossa cabeça, Ele está gritando lá dentro, mas a gente, mas será? Mas será mesmo? E tá lá, e a consciência está gritando. E eu assim, Eu fiz essa conexão, pessoal, está aberto para comentários, e eu acho que é nesse sentido, né, da gente conseguir entender, internalizar, olhar para dentro e perceber que todo bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete, na verdade, procede originalmente de Deus. Se Deus está na nossa consciência, a gente vai saber o que é. Ô, Matheus, é porque também, né, muitos médiums sentem, principalmente no início do desenvolvimento mediúnico, sentem dúvida se aquilo é de fato ou não comunicação mediúnica. Boa. Não só eles, mas a gente também. Tem horas que acontecem umas coisas assim, muito óbvias e a gente ainda fica assim, mas será, né? Então, assim... Será que foi um sinal? Boa, Pedrão, obrigado. E ele está dizendo que a gente não se aprisione. Olha, se é bem, se é bom, vem de Deus. Não fica preso nisso, não. Abriga isso no seu coração e segue, né? A gente, antes de ficar questionando, meu Deus, será que é verdade? Será que não é? Será que é espírito? Será que não é? Se é bom, né? Se é útil, se está na cara que vem de Deus, abriga isso com você e segue em frente, né? Não fica preso, será que aquilo era verdadeiro? Não era? Se era mentira? Será que eu falei coisa da minha cabeça ou não? Legal. Achei ótimo. Vocês entenderam, gente? Vamos para o próximo. Estuda sempre, à luz do conhecimento, a martear o espírito contra as armadilhas da ignorância. Eu estava aqui, a agonia mesmo, né, jogando algumas coisas para cima, vamos rezar, né, gente? Fiz esse comentário. É isso. Estudar. Dedicar um tempo a isso que a gente está fazendo aqui também. Não necessariamente aqui. Convido vocês a virem às segundas aqui, mas não necessariamente aqui, né? Mas estuda sempre. A ignorância está cheia de armadilha para a gente, né? Não vamos entrar muito agora, mas o conhecimento pode livrar a gente dessas armadilhas. Essa aqui eu tinha que falar, tá bom, mas não se irrite. Gente, não tem jeito, essa aqui, não te irrites. Essa não tem jeito. Desculpa, alguém quer comentar para mim? Eu não me sinto na condição de comentar essa, mas eu vou ler aqui para vocês. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre.
Eu achei bem sacanagem eu ter que comentar isso, porque eu acredito que o meu coração está conservado em vinagre. A irritabilidade, olha para você ver a imagem que o André Luiz trouxe para a nossa irritabilidade. Os mensageiros do amor vão ter dificuldade. E aí, gente, vou contar. Engraçado, né? Todo dia que eu exponho aqui, é friozinho na barriga, aí você fica o dia inteiro pensando, toda segunda-feira, coisa, meu Deus, será que eu vou fazer e tal? E aí, eu já tenho uma playlist no meu carro que eu coloco ali, que às vezes eu vou trabalhando e volto, e aí já voltei assim, nossa, meu Deus do céu, como é que eu vou falar? E já vim rezando e tal. Chega ali Afonso Pena, na rodoviária, estava amarelo o sinal, eu ia passar, mas aí um motociclista parou. Eu freiei, foi hoje isso, freiei assim que eu até derrapei um pouquinho. Na hora, foi tudo embora. Eu estava vindo lá do Caiçara. Vamos lá. Nesse momento, eu já comecei a encarar o motociclista e já fiquei assim, meu Deus, como é que a gente sai do nosso eixo com, entre aspas, tanta facilidade? Né? Como é que as coisas, como é que as nossas intenções, eu queria falar, não é objetivos, não. Quando a gente espera, nossas expectativas, como é que a frustração das nossas expectativas, como é que elas tiram a gente do sério com uma facilidade tremenda. E a gente fica irritado, e a gente fica, meu Deus, angustiado. Com muita... Obrigado. Alguém concordou comigo? Eu tenho uma dificuldade com isso. E aí a imagem é essa, através de um coração conservado em vinagre. Como que a gente vai... Lembra, eu falei de frequência, né? Das pensamentos que a gente está jogando, né? Para a gente ir exercendo a nossa mediunidade, a gente faça isso da melhor forma possível. Me vem ali um mandamento, não te irrites. Aí eu fiz a brincadeira, né, do Chaves, porque aí o Chaves fala, tá bom, mas não se irrite, aí que irrita mais ainda. Aí sou eu. Matias. Pois não. É interessante, você falou isso, né? A gente está com um olhar tão viciado que você foi capaz de evitar um acidente. Obrigado. E mesmo assim ficou irritado. Né? É a nossa visão ainda assim, tão voltada para dentro de nós, que a gente toda hora cai nisso. Né? Mas se a gente conseguir limpar esse óculos, nós vamos ver muito mais do que nós estamos vendo. Né? O que a gente está tentando, lutando, é para limpar esse óculos, né? Para ver muito mais do que só aquilo que está né, que tá nos aprisionando. Eu tinha que ter aprendido a lição com o motociclista. Estava amarelo, já era para parar. Né? Obrigado, gente. Obrigado. Aceita um abraço no final. Oi? Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser. E ainda mesmo que te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto. E guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. Essa aí quase que eu trabalhei um pouco a arrogância. Porque facilmente a gente pode escorregar. Olha para você ver, quando ele fala ali, esquece o aço, não sei o quê, tal, e segue adiante na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. Se a gente tiver num momento mais de prepotência arrogante, a gente vai se colocar na condição, então o problema é da pessoa que está me vendo. Cada um vai ver do jeito da condição que tem. Então eu não preciso me preocupar com nada. Acho que essa pode ser uma possível interpretação, mas não. Não. E aí eu lembrei, né,
Jesus ele era muito assertivo para falar sobre ele. E Jesus é um cara que falou simplesmente para nós assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que mais você quer? Jesus era humilde ou não? Mas ele chegou para mim e falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim não falou mesmo, não. Pode ser. Mas essa mensagem ele quis passar. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Foi nessa hora que ele disse isso. Ou seja, para a gente ir a Deus, a gente precisa seguir Jesus. E ele falou isso não é numa falta de humildade. Humildade é você saber o que você é e se colocar na condição que você é. Não é ser mais nem menos. Mas ele tinha certeza, ele sabia quem que ele era. E ele era o Jesus, o engenheiro da terra. Ele era o caminho, a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. E é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que olhar essa passagem aqui. A gente tem que entender o tamanho que a gente é. Para a gente entender se a gente, qual que é o valor e o sentido que a gente vai dar para a crítica do outro, para o elogio do outro, né? Eu acho ganhar um elogio maravilhoso. Agora, o quanto que isso infla a minha vaidade? O quanto que isso me faz mal? A gente tem que saber também, né? Oi? Pro vaidoso é um perigo, né? Mas ganhar elogio não é uma coisa ruim. Elogiar alguém não é uma coisa ruim, né? Criticar alguém não é uma coisa ruim necessariamente, né? Então, por isso que fica a dica, né? Na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. Então, aquele que está falando de nós, aquele que está nos criticando, nos elogiando, ele está o fazendo do ponto de vista em que ele está. Se nós tivermos condição, maturidade, uma percepção caridosa o suficiente para entender de onde ele está falando essas coisas, a gente vai também conseguir entender qual que é a medida que nos atinge ou não. O quanto pode nos atingir ou não. Porque às vezes, e aí a mensagem vai nessa direção, às vezes nem atinge, às vezes nem é para atingir. Às vezes nem é para atingir. Né? Às vezes a pessoa está falando e está falando besteira. Mas às vezes não. Então cabe a nós termos essa consciência, né, nos espelhando na humildade de Jesus, para a gente conseguir superar essa explicação aqui. Você quer falar alguma coisa, Lala? Não, porque eu fiquei pensando aí, quando ele fala assim, cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. Se a gente conseguir falar isso na nossa vida também, isso é tão libertador. A direção de nós? A gente também, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito, muito crítica em relação a mim mesma. E às vezes, quando a gente é muito crítico em relação a gente, além da gente ser crítico em relação ao outro, muitas vezes a gente exige de nós algo que a gente ainda não está preparado para fazer. Uhum. E aí a gente sofre muito, e aí eu me cobro de uma forma demasiada para fazer algo que eu ainda não dou conta. Né? Então eu lembrei de uma coisa bem específica, porque assim, eu mudei de área, né, de profissão. E aí eu estava fazendo um curso, né, para essa nova área, e eu estava o quê? Sei lá, 6 meses no curso, aprendendo coisas novas, e os meus colegas, um mestrado, né, então os meus colegas, eles passaram a graduação inteira naquilo ali, ou seja, eles fizeram 5 anos daquilo, eu estava 6 meses vendo aquilo. E aí a psicóloga falou assim, você vai ser menos que eles mesmo. Aceita que vai, porque eles estão 5 anos na sua frente. Você tem 5 anos e outra coisa. Sim. Mas nisso aqui, e aquilo, a princípio você ouve aqui e fala assim, não, mas que tapa na cara. Não, aquilo ali foi de uma libertação, pelo menos na consciência. Na prática, eu ainda segui me cobrando da mesma forma como eu me cobrava antes. Mas ter essa visão, olha, a gente precisa se perceber do ponto de vista em que a gente se coloca, em que a gente está. Muito bom. E isso faz com que a gente possa caminhar, a princípio, se a gente colocar isso em prática, de uma forma mais leve. Uhum.
porque eu não vou me cobrar tanto, porque eu não estou naquele nível, mas também não exime de mim a responsabilidade de fazer tudo o que eu posso com o que eu tenho. Né? Mas isso é muito legal. Eu acho que grande parte de nós sofre em alguma medida por nos cobrar algo mais do que a gente dá conta, e nesse movimento a gente cobra do outro também. A gente cobra do outro que ele faça uma coisa, porque a gente cobra não o que ele dá conta, a gente cobra o que ele deveria ser. Como eu cobro de mim o que eu deveria ser, na minha visão. Né? É próprio do nosso estágio evolutivo, da forma, do sistema como a gente vive, né? Cobrança, querer sempre mais, produzir sempre mais, ser o melhor, ser campeão, ser líder, né? É uma outra conversa, mas também por isso a gente está sempre sendo cobrado e sendo estimulado a nos cobrarmos muito mais. Né? Então, pois não. Obrigado. Eu já passei por um momento que eu acho fantástico na minha vida. Eu estava com a esposa doente, que veio a falecer, inclusive, uma doença arrastada durante anos, e me falaram, você tem que fazer alguma coisa, que você vai ficar louco e tal, e tal. E eu comecei a pintar, coisa que eu achava ridículo. Eu, dono de empresa, professor, não sei o quê, não sei o quê. Comecei a pintar escondido, depois comecei a pintar mais aparente, depois fui agradando, e aí entrei naquela. Mas eu ouvi da minha professora uma coisa que eu não me esqueço. Ela disse para mim, tenha mais carinho com você. Você não tem carinho com você. Você se exige demais. Você já está melhor, às vezes, do que muita gente, e você não enxerga isso. Tenha mais carinho com você. Eu achei isso fantástico. As coisas marcam a gente. Né? Marcam. Isso me marcou profundamente, porque tem hora que a gente é muito rigoroso com a gente, né? Se cobra muito, sim, cobra. Sim. E não tem necessidade disso tudo. E você começou a ter mais carinho com você? Eu tento. Muito bem. Eu tento. Deixa eu ver, acho que essa é a última. Não temas perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda que ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o divino poema da eterna ressurreição. Ô, gente, todo mundo aqui nasceu espírita? Alguém aqui já sofreu algum tipo de olhar assim, como é que é? De preconceito por se colocar espírita em algum grupo, né? Ou por se manifestar algum tipo de opinião, né? Que tem a ver com aquilo que a gente aprende numa casa espírita ou numa instituição religiosa qualquer. Isso já fez parte da vida de vocês? Eu acho que se não fizer, uma hora vai acabar fazendo. Desculpa dar a notícia. Mas eu acho que se não fez, vai acabar fazendo. A gente vai enfrentar, né, todos nós, que se propuser a... escolhendo as palavras aqui, a ir contra, né, a se propor a ser pessoas melhores, mais caridosas, via de regra, no mundo em que a gente vive, em determinados grupos a gente vai acabar nadando contra a corrente. Né? A corrente ela não segue por aí, não. Né? E André Luiz coloca para a gente aqui, ó, vamos lembrar que a gente está com Jesus. Né? A gente sempre lembrar do exemplo de Jesus para a gente conseguir ter forças em seguir. Né? E nessa meta, né, de sermos mais médios, né, de ampliarmos as nossas condições de percepção do mundo espiritual, de buscarmos a felicidade, com certeza a gente vai encontrar pedras no caminho, perseguidores, pessoas contra, e é isso, né, que fica a mensagem da gente estar com Jesus, praticar isso mais, né, guardar mais um pouquinho do nosso tempo para momentos como esse, que no final das contas nos fortalece, nos dão mais um impulsozinho, um sopro,
para tentar continuar e viver um pouquinho melhor. Algum comentário, gente? Meus queridos médiuns de hoje, dessa noite. Você falou de nadar contra a corrente, eu lembrei da abertura do The Chosen, né? Porque normalmente a abertura é um negócio que a gente pula, né? A gente acha que não é importante. E eu achei muito sensível deles. Quem não assistiu o The Chosen, né? Que é uma série que trata traz Jesus e ele escolhe os apóstolos, enfim, é muito legal. E a abertura são os peixinhos nadando, né? E aí, de repente, tem um peixinho azul, eu acho, ou verde, não sei, que ele começa a nadar contra a corrente. E aí, a partir que ele começa a ir contra a corrente, ele vai transformando outros peixinhos que estavam indo na mesma direção dos demais, ele muda de cor e começa a ir contra a corrente. Então, realmente, seguir o evangelho, né, seguir as leis divinas, é ir contra a corrente. E se a gente perceber que a gente está muito no meio da galera, que a gente não está indo contra a corrente, tem alguma coisa errada, porque a gente não está seguindo as orientações do Cristo. A gente não está vivendo conforme as leis divinas, né? Porque às vezes a gente tem um senso, uma necessidade de senso de coletividade do ponto de vista de manada. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a manada que hoje está encarnada no planeta e desencarnada é uma manada ainda alheia às leis divinas, né? Então, sim, seguir o Cristo é enfrentar muitas dificuldades, é ter comportamentos fora da curva, fora do que é comum, né? E às vezes a gente não pode se enfraquecer achando assim, nossa, eu não posso, que eu vou ficar sem graça. Não, tem que ter coragem, né? E de fato, se a gente está percebendo que a gente está fazendo muito igual a todo mundo, cuidado, porque o caminho não é por aí, né? Mais alguém, gente, quer contribuir? Vou fazer a nossa prece. Agradecer a presença de todos, pela participação. Foi uma delícia. Mestre Jesus, agradecemos infinitamente pela oportunidade. Agradecemos pela presença de cada um. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um aqui presente, aqueles também que não puderam vir essa noite, os familiares, os nossos familiares, os familiares dos presentes, os trabalhos de cada um, as ocupações de cada um. Que nós possamos, Senhor Jesus, tentar, ao longo dessa semana, dos próximos dias, exercer, praticar as conversas que aqui temos. Que nós possamos, Senhor Jesus, lembrar durante a semana desses compromissos, dessas noções, de tudo aquilo que a gente escuta e fala aqui, que faz sentido na teoria, mas que a gente possa também encontrar sentido na prática. Que nós possamos encontrar sentido na ação, Senhor Jesus. Esteja conosco durante essa semana. Permita, Senhor Jesus, que o nosso coração se abra a todos os sinais que houverem. Que nós encontremos força para estarmos aqui na próxima semana também. Para a gente continuar na caminhada da evolução da nossa fé. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós. E esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gente, muito obrigado. Segunda-feira nós estamos aí de novo e eu conto com vocês.